Dia, senhores, mais um XP Connection no ar para falar sobre o que está acontecendo aí, né? Situação extremamente complicada, mas existem oportunidades, vamos aproveitá-las. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Isso aí, bastante coisa para falar. O Gustavo trouxe a apresentação ali, enfim, do panorama. A gente vai falar um pouco da política, que, enfim, isso aí é que está dando norte para a nossa bolsa, então inevitavelmente a gente tem que falar disso, vamos falar de economia e papéis também no programa de hoje, mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Isso aí, bom dia, Gustavo Cruz. Olá a todos. Primeiro a gente sempre pede para o pessoal, se puder dar aquele ok no chat para a gente ter certeza que imagem e o som tá tudo certo. Você não acredita na produção? Acredito, mas às vezes o computador das pessoas não tá tão certinho, a gente prefere que tenha o ok lá de casa também, dos nossos... Quis amenizar o atrito com a produção, mas tudo bem. Vamos mandar uma carta para ela agora, não? Telespectadores é da TV, internautas, né? Internautas, isso. Exato. E também mandem perguntas quanto antes, para não ficar aquele volume muito grande no final do programa. O pessoal já mandou aqui, tá tudo ok. Tudo ok. Obrigado Tudo nós, ok. obrigado Henrique. Então, mandando as perguntas, a gente vai fazer uma apresentação hoje um pouco mais curta, só para tentar mostrar um pouco do cenário que está se traçando para o próximo ano. A gente já praticamente no final, chegando na metade de dezembro. E também a gente trouxe um destaque ainda de dezembro, interessante para vocês. Acho que está tudo certo, se alguém quiser fazer mais um comentário. Não, vamos direto para a apresentação. Depois Obrigado, da pessoal. apresentação. Obrigado pelo feedback aí. Vamos Só para a você vai dar uma apresentação. comentada no panorama político. Depois, né? Meu Deus do céu. Então tá. Você quer mesmo que eu fale? Quero. Vamos lá. Aqui a gente coloca primeiro, eu acho que o último grande evento do ano, ao que tudo indica. O grande evento que se traçou ao longo do ano, que movimentou bastante as bolsas, que é a primeira elevação na taxa de juros dos Estados Unidos. Aqui o que vocês estão olhando é uma tabela que mostra o quanto o mercado dá de probabilidade, uma tabela construída pela Bloomberg, de probabilidade de alta na próxima reunião e nas reuniões seguintes do Fed. Então, aqui a gente tem essa data que é 16 de dezembro, a semana que vem, e o mercado já pondera atualmente 80% de alta, ou de chance de que ocorra uma elevação na taxa de juros na semana que vem. Desses 80%, 20% acreditam que a alta vai ser de 0,25% e 80% dos 80% acreditam que vai ser de entre 0,25% e meio, na verdade é 0,5%. Então, nem enquanto vai ser elevada essa taxa de juros, existe um consenso tão forte, nem se realmente vai subir na próxima semana, mas acho que tudo se traçou, acho que desde a última reunião de outubro, para que ocorra realmente essa primeira elevação na taxa de juros. E aí a próxima questão que vai se ponderar ocorrer quantas elevações ocorrerão em 2016. Vocês podem ver que existe uma grande probabilidade, mas o que o mercado vai traçar é entre 3 e 4 elevações, que seriam a elevação na reunião de março, 16 de março, 15 de junho, depois setembro e dezembro. Mas existe uma grande parte do mercado que acredita que depois de elevarem a taxa de juros agora em dezembro, o Fed vai esperar um período um pouco maior, seria só em junho a segunda elevação, para que eles reconheçam quanto que afetou de fato a economia, se reagiu bem, se reagiu mal, se reagiu pior do que o esperado, se eles já podem continuar o ciclo de alta de taxa de juros deles. Então, ficar bastante atentos ao que eles vão falar, mas acho que grande parte do mercado, acho que 80%, como a gente está vendo aqui, 80% já acredita na alta na semana que vem. E um ponto interessante é que o Fed mesmo reconhece que é interessante estar com essa conversa bem afinada com o mercado. Ou seja, para eles, algo em torno de mais do que 55%, mais do que 60% dessa probabilidade dada pelo mercado já é um patamar seguro, confortável para que eles façam essa elevação, para que eles considerem que estão alinhados, que eles conseguiram se comunicar bem. Aqui a outra parte que a gente vai mostrar um pouquinho, são 3 slides do Focus, a evolução do Focus ao longo do ano. A gente já mostrou esse slide aqui algumas vezes. Então a gente tem esse primeiro bloco é 2015, depois temos mais um bloco com 2016, 2017, 18 e 19. Aqui a gente tem primeiro a expectativa de inflação, esse traço preto é
a meta de inflação de 4,5%, e cada uma dessas colunas é o fechamento da expectativa no mês do Bulletin Focus. Então, ao longo desse bloco, a gente vai ver nas colunas prosseguindo de janeiro até o último fechamento, que foi em novembro. Inflação, então, no começo do ano, o mercado nem acreditava que ia subir, ultrapassar muito a meta, e subiu bastante ao longo dos meses. O mercado foi cada vez vendo que o governo tinha perdido um pouco o controle da inflação, e isso foi contaminando também a inflação dos anos seguintes, ou seja, foi desacreditando que a elevação da taxa de juros que foi ocorrendo ao longo do ano ia ter potência suficiente para segurar os preços nos próximos anos. Bom, acho que depois ao longo de 2015 o mercado já foi deixando bem claro que não acreditava que seguraria a inflação dentro da meta. O próprio governo admitiu isso, mas o crítico que a gente vai tentando mostrar aqui é a parte de 2016, que, como vocês podem ver, já ultrapassou a meta no final de novembro, mas que ao longo do ano se manteve relativamente comportado. O mercado acreditava que o Banco Central tinha feito um trabalho que seria suficiente para pelo menos manter abaixo do teto da meta de 6,5% em 2016, mas algo que foi revertido agora no final desse ano. Então, provavelmente para o final do ano que vem a gente vai ter uma inflação acima de novo do teto da meta. E aí a gente, infelizmente, tem que correr para o próximo, que é 2017. Novamente, ao longo do ano, a gente viu que as expectativas ao longo do Focus foram convergindo para o centro da meta de 4,5%, mas depois que a gente teve o final do ciclo de alta de taxa de juros, que terminou em 14,25%, novamente a inflação, segundo as projeções do Focus, foram subindo e se distanciando cada vez mais do centro da meta de 4,5%. Isso leva a gente para o outro slide, que é a parte da expectativa da Selic, da taxa de juros para o final do ano. De novo, novamente, a gente tem os blocos 2015, 16, 17, 18, 19. E depois que eles anunciaram, terminaram em 14,25, realmente se ancorou em 14,25 a expectativa. Mas o ponto que mudou foi o de 2016, quando o Focus, quando o mercado começou a perceber que a inflação não ia ficar nem perto de convergir para o centro da meta, foram elevando um pouco a expectativa para setembro, outubro, para a Selic, acreditando que eles não teriam espaço para fazer o início de um corte na Selic no primeiro semestre. Depois eles foram conversando aqui, ultrapassando o teto da meta, foram acreditando que a inflação não vai nem chegar a ficar controlada dentro do teto da meta. E o que ocorreu foi que agora, no final de novembro, o Bulletin Focus não acredita nem mais em um corte da taxa de juros no ano que vem. Como vocês bem sabem, na última reunião do Copom, houve inclusive divergência. Muita gente do mercado já acredita que pode ocorrer inclusive uma alta na taxa de juros. Isso a gente consegue ver então nessa barra laranja que se mostra em novembro. O Bulletin Focus, o consenso é que eles vão pelo menos permanecer em 14,25%. E como vocês veem, em 2017, a meta Selic também já foi elevada. Então, acreditando que basicamente o que a gente mostra nesse slide é que o mercado acredita cada vez menos em espaço para um corte na taxa de juros. Por último, a gente tem aqui a expectativa do câmbio mostrada pelo Focus. Outro que também foi subindo de uma forma bem exponencial ao longo do ano. Como vocês veem, no começo do ano, até fevereiro, o Focus não acreditava que o final de 2015 teria um câmbio maior do que 3. Algo que se mostrou bem contrário ao longo do ano. Bom, o Focus foi ajustando isso. E não só para 2015, mas também para os anos seguintes. A gente vê que o mercado cada vez acreditou numa depreciação maior. Apenas de final de outubro para novembro teve um pequeno ajuste que realmente, com a proximidade do final do ano, o mercado fez uma pequena modificação. Mas a gente mostra aqui nesse slide que o que veio nesse câmbio depreciado chegou para ficar. A gente acredita cada vez mais que
conversando ainda com o primeiro slide, que com essa alta na taxa de juros lá fora nos Estados Unidos, esse ciclo que está para se iniciar, a gente vai ter uma pressão do exterior para justificar esse câmbio mais depreciado ao longo dos próximos anos, mas também aí pode trazer para a gente a parte de dentro, a parte do interior também a gente não conseguiu fazer nenhuma, o ajuste fiscal praticamente nem começou, a gente só praticamente cortou investimentos, não conseguiu fazer corte de gastos, ou corte daqueles gastos que são fixos, quase nada. Então o mercado começou a ler isso como um cenário que tende a, no máximo, a piorar na parte do câmbio, a depreciar mais. Então, pela parte exterior, o câmbio tende a depreciar, pela parte interna, a economia não está dando sinais que vai se recuperar tão cedo. Se a gente tivesse feito mais um aqui do PIB, o PIB só teve uma piora ao longo do ano, o mercado acreditando cada vez mais numa contração maior em 2015, em 2016, e isso também justifica a economia mais fraca, um câmbio também mais depreciado ao longo dos próximos anos. Então, mesmo que o IPCA aqui no slide só mostre algo em torno de 4, a gente pode inclusive ver algo bem pior, dependendo de quanto deteriorará a nossa situação no ano que vem. Agora eu passo para o resto da bancada. O resto da bancada, tá fazendo político, cara. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Você não vai dar cabeçada na gente aqui. Não, que faz. Não, cabeçada, né? Depois tapa, chamar outro de cachorro. Exato. Né? Ele falou verba ou verbo, eu não entendi também se era verbo, né? Verbo. Verbalizar, ele queria falar. Vai falar, né? O cara não agrediu ele. Pô, alguém me dá uma cabeçada, né? O UFC é só no sábado. Pô, imagina a reação. Nem no UFC pode cabeçada. Não pode cabeçada, lá pode. É como falou o líder do PT no governo, Silva Machado. É normal sair porrada aqui. É normal 70% das urnas terem sido danificadas e não poder realizar a votação. Quer dizer, é normal. Destruíram um patrimônio na frente das câmeras e ok. É reflexo da população, é reflexo aos nossos políticos, né? Que eles estão lá porque a gente, né? Sua grande maioria os elegeu. Impressionante isso. Mas vamos para os questionamentos. Por que aí já entra isso? Por que o mercado se animou, né? Hoje, se o STF poderá votar a favor do governo na próxima quarta-feira. Vamos lá, SMP? Simples. Na votação, você teve um voto secreto, 272 votos, né, a favor da chapa 2, ou seja, a decisão ali, né, de indicar, não pelo líder do partido, mas de indicar até oposicionistas, né, para abrir o impeachment, e 199 contra. Ou seja, o governo precisa, para não abrir o impeachment, de 172 votos. Só teve 27 a mais. Isso porque nem começou-se a campanha, não começou-se uma mobilização, por isso que o governo quer votar mais rápido o impeachment, porque acredita que não vai ter ainda um clamor popular, né? Época do bom velhinho, a população não vai para as ruas, está preocupada com outras coisas, quando você tem uma piora econômica. Tende a se acentuar, né, essa oposição ao governo atual. Então o mercado viu o seguinte, caramba, primeiro que não imaginava que o governo fosse perder, né? Segundo, perder dessa maneira, foi quase um 7-1, né? Como foi para a Alemanha, não foi? Aí você tá dizendo. Você não concorda? Não concorda? Vou te dar uma cabeçada aqui, pô. Porra. Você não concorda com quase uma goleada? A goleada foi... Vamos ver ainda. Vamos lá, você tem tempo. Vamos lá, que você tem tempo, que você pode explicar mais. Reformule aí. Reformule a pergunta. Você acha que o governo perdeu, mas perdeu de pouco? Ou perdeu de muito? Simples a pergunta. Se perder depois, se ganhar depois, ninguém vai lembrar. Mas agora, atualmente, foi uma derrota. Que o 7-1 você já saiu de vez, né? Então. Mas aí agora ninguém vai lembrar até a próxima daqui 4 anos. Se abrir o processo de impeachment, dificilmente volta-se atrás, né? Então, essa é a preocupação do governo em abrir isso. Então, o que animou os investidores, principalmente os institucionais estrangeiros, né? Foi que o governo tomou uma derrota grande, que não se imaginava em derrota, e segundo, só 27 votos acima do que eles precisam para barrar a abertura do processo de impeachment. Sendo que a gente ainda não foi voto aberto, que aí tende a proporcionar, a gente viu isso no Senado, quando abriu o voto, todos acabaram votando contra o governo, aí no caso foi o Delcídio, e a gente já está vendo, agora tende a sair o Pisciani, que o PMDB do Rio ainda apoia o governo federal. Isso. Já está sendo mudado o líder de lá, a bancada já falou, ele não nos representa, já saiu. Vai ser o Leonardo Quintão agora de Minas Gerais. Então, e provavelmente apoia a bancada. Então, o rompimento do PMDB, que é o fiel da balança, esses 27 votos aqui, quando que o governo precisa, provavelmente fala, vamos migrar
ainda para a oposição, porque foi voto secreto. Então a gente não sabe quem votou a favor ou não nessa chapa 2. Quando abre-se os votos, fica mais fácil. E, só lembrando, quando o Senado foi votar o Delcídio, se ele ficava preso ou não, os parlamentares, a gente soube, né, do meio político, os senadores receberam entre 6 mil a 10 mil e-mails, por isso que a gente fala a importância das redes sociais. E-mails, Twitter, do tipo, se votar fechado e a favor da saída, né, do Delcídio, você nunca mais vai receber meu voto. Então, o político, o maior receio é esse. Não precisa ir pra rua. A gente falou com um consultor político, ele estava falando disso. Não precisa o clamor da população e fazer manifestação na rua. Brasília é muito distante, tudo isso. E sim as redes sociais começarem a ameaçar, olha, não vai acontecer isso, nunca mais eu te elejo. Já está acontecendo isso no Facebook. Quando você olha, fala, lembre-se desse fulano, você não vai votar mais nele. Isso e o voto aberto vai proporcionar um pouco isso. Então, e tem deputado que ano que vem tem eleição para prefeito que ele tem interesse, né? Então não é uma memória muito distante. Se essa votação for em fevereiro, como é que ele vai pedir voto em agosto, setembro para aquele cara que com certeza o cara da oposição vai chegar na cara dele e falar, você votou isso aqui em janeiro. E o pessoal fala assim, o STF não barrou, ele travou, vai julgar dia 16, ou seja, ganha-se mais tempo oposição, provavelmente o recesso vai estar aí. Para que eles vão falar, olha, vou deixar não ter recesso se o STF travou o problema? Então tem recesso, o recesso é dia 22, mas 22 é uma terça-feira, como os deputados chegam lá terça e vão embora na quinta, vai ser dia 17 de dezembro o recesso iniciado, que é quinta. Lembrando que está marcado para dia 16 a análise do STF. Agora pode ir, mas não tem mais ninguém. Todo mundo foi embora de Brasília, com recesso, só volta ano que vem. Ano que vem, 2 de fevereiro, uma semana antes do Carnaval. Então vamos olhar para 16 de fevereiro. E o tempo é a favor da oposição. Por que isso? Aquilo que eu falei no início. Clamor popular, economia piora, tende a piorar. A gente já viu inflação hoje, 1,101%, esperada era 0,95%. Além disso, economia desacelerando mais ainda. Os profissionais que foram demitidos agora nesse terceiro tri, que foi a maior leva de demissão, vai impactar mais ali no segundo trimestre. Foi quando estiver muito próximo a se votar esse processo, né, de abertura de impeachment ou não. E além disso, as próprias consultorias políticas falam que o processo de impeachment é de 7 a 8 meses. Então seria primeiro semestre do ano que vem o início, né? Vamos ver. Decisão final, né? Pode acelerar, pode não acelerar. Lembrando que pode sair o melhor dos casos, né? Que é a oposição ganhando tempo e o STF ainda manter a chapa 2 ali para comissão especial. O que seria, para quem é pró-impeachment, seria ótimo esse cenário, né? O melhor cenário. Se o STF decidir se o voto é secreto foi legal, a Bolsa devolve tudo, vai ficar volátil o tempo inteiro. Um dia vai subir 2, um dia vai cair 3, um dia vai subir 3, vai cair 2. Por isso, proteção, a volatilidade dá oportunidade também, mas vai ficar assim, essa MP não dá para dizer, num momento é negativo, no outro é positivo. O que eu acho que está caminhando a favor da abertura do processo de impeachment. Se vai ter ou não, aí é outra discussão. E o Levi acabou a agenda? Não, ninguém passa nada, esquece. O país já estava parado, agora fica mais parado ainda, porque nada vai ser passado. Vamos lá. Qual inferno é pior para o mercado, com a Dilma ou com o Temer? Não, atualmente com a Dilma, porque não aprova nada, né? O Temer já estava falando ali que num eventual mandato colocaria Meirelles ali, já está formando as pastas ali. Ponte do futuro, fala até sem Serra, né? O Serra com uma pasta forte ali, mas não necessariamente ministro da Fazenda. Tomara. Não, mas até você teve uma união ali entre Aécio. Vamos lá. Isso aí, o Demen tá falando, né? Não poderia entrar. Até porque o STF pode falar isso se eles votarem lá, olha, a gente vota que vai ser assim, vai ser assado. Por isso que só postergou a decisão e era o que a oposição queria, a situação queria a votação mais no curto prazo. O Marcelo está perguntando aqui, mesmo com esse desequilíbrio político e econômico, o Banco do Brasil já não está com valuation muito descontado? Sendo assim, apresentando uma possível recuperação no médio prazo. O Banco do Brasil é um ativo barato, está negociando a 60% do patrimônio. O problema é que ele entrega só a taxa Selic, porque eles têm 28% da Cielo, 66% da BB Seguridade, ou seja, o banco acaba não dando um retorno como o esperado. Então deve continuar negociando a múltiplos baixos por conta desse baixo retorno, fora o receio de interferência governamental. Se você acredita que vai ter mudança, né, no governo, eu digo a saída da Dilma,
Banco do Brasil, a gente diria que seria um dos melhores ativos para estar posicionado, porque aí a interferência governamental tende a diminuir, o banco pode entregar um retorno melhor, e aí seria um banco bem interessante. Ah, mas tem Petrobras e Eletrobras. Poxa, mas Petrobras com essa dívida, mesmo que mude o governo, pode até subir a ação, beleza, mas ela tem contra ela o preço do petróleo, o dólar para cima, o alto endividamento, precisa fazer um aumento de capital. Quando você era Banco do Brasil, não. A situação melhoraria muito. Então, se fosse apostar nessa melhor, iria em Banco do Brasil. Mas a gente segue preferindo Itaú por fundamento. Mas Banco do Brasil voaria se tiver uma mudança do governo. Essa pergunta aqui para o Kim é para a gente, né? As ações da Prumo estão sendo negociadas a R$ 1,11. Se eu comprar agora, quando fizer a OPA da empresa a 1,15, eu consigo vender a 1,15 ou não é certeza? Vamos por pontos. Primeiro que o teu ganho é 3,6%. 3,6%, o mercado sempre avalia assim, ele joga uma taxa que seria Selic ao mês e dá um descontozinho por conta do risco de não acontecer a operação. Então vamos dizer que essa operação demora 90 dias, já foi a taxa Selic praticamente inteira. Você vai entrar num risco, uma operação para ganhar 3,6, sabendo se a OPA pode ser cancelada por algum outro motivo, não acontecer, não entraria de forma alguma nessa operação. Essa operação não é renda fixa. Renda fixa vai te dar um retorno garantido, tranquilo, FGC até 250 mil, sem estresse. Só a gente não gosta desse tipo de arbitragem, realmente o risco contra retorno fica meio desproporcional. Isso aí. Celso, acha bobagem pensar que podemos entrar em um cenário ganha-ganha pelo fato de se a oposição entrar é bom pela mudança, se não faria algo como tipo 2003, 2002, né? Que aí você teve a entrada de outros ministros ali. Eu não sei se o governo... Eu acho que não vai ser ganha-ganha, sabe por que nós? Quer dizer, minha opinião, depois, por favor, Gustavo Cruz e Kim. Eu não acho que é ganha-ganha. Se tiver uma mudança, sim. Mas se não tiver uma mudança, eu acho que vão sangrar esse governo e o PT até 2018. E aí a gente não vê uma melhora. Ah, mas eles podem botar quem eles quiserem lá, porque você depende do Congresso para aprovar medidas. O problema hoje, né? 3 saídas para o país. Fiscal, fiscal e fiscal. Certo, Gustavo Cruz? Na verdade, eu acho que pode até piorar, porque corre o risco de o Levi até realmente sair. Vai que o Nelson vira ministro da Fazenda, vai que dá uma guinada para tentar voltar um pouco do que vinha sendo feito. E isso traria um cenário ainda mais complicado para o país. A gente se distanciaria ainda mais de arrumar o fiscal. Esse ano, eu acho que, fazendo uma comparação do ano passado para esse, né, o Levi assume, é anunciado, acho que é no final do ano passado, e ele traça os planos dele para esse ano. Acho que o primeiro semestre foi muito do que aquilo que a gente comentava do que ocorreria se a oposição ganhasse, que era o primeiro semestre de descobrir tudo que estava lá, descobrir que a situação era bem pior do que aquela que estava, e depois desse primeiro semestre trágico, o segundo semestre foi a revisão de metas, perdemos um grau de investimento pela S&P, e acho que isso pode só ter um novo capítulo assim, negativo se a Dilma realmente conseguir ficar e trocar os rumos do governo dela. Pode, inclusive, dar uma piorada, mas a ver, né? Por enquanto, tudo que está caminhando é para um ajuste fiscal que não consegue ser aprovado, nenhuma das medidas, e que cada vez mais se mostra mais complicado de reverter. Kim? Assim, sinceramente, eu acho que esse cenário que a gente está hoje, com as informações que a gente tem hoje, é mais um cenário perde-perde para o país do que ganha-ganha, né? Porque você não tem ainda clareza dessa questão de impeachment, você não, ainda tudo muito indefinido, o governo e a oposição ainda têm aí forças parecidas ali na Câmara, e por outro lado, na parte fiscal, como todo mundo já falou aqui, vai ficar de lado e é isso que a gente tem que resolver. Então, com o que a gente tem hoje na mão, parece um perde-perde aí pro país. Mas a gente tem esperanças que as coisas melhorem no começo do ano que vem, né? Eu acho. Mas não acho que é ganha-ganha, não. Bom dia, estou comprado em Marco Polo, Pomo 4. Ricardo Kim, você acha que sobe mais? Como a gente tem uma análise muito voltada para o macro, top-down, né? A gente olha o macro primeiro, o setor, a gente acha que não tem muito espaço ali
para Marco Polo dar uma esticada. Não tem muito trigger, né, muito gatilho positivo ali em termos econômicos. A gente vê aí retração econômica para esse ano, para o próximo e até gente projetando para 2017 também. Então, enquanto a gente não vê um ponto de inversão ali, uma confiança até no mínimo parando de cair, não tem o porquê você ver Marco Polo esticando, apesar de ser uma boa empresa, com um bom management. A gente não gosta ali de uma exposição por enquanto nesse tipo de ativo, prefere muito mais outros setores ali mais resilientes nesse cenário. Isso, o ABTREX está perguntando se vocês indicariam um título pré-fixado nesse momento ou ainda em certo aumento do IPCA. Hoje, nossa área de alocação recomenda mais títulos pós-fixados. E aí, no caso, tanto em inflação quanto em Selic e menos em pré-fixados. Mas acho que tem que diversificar, sim, o ABTREX. Qual a previsão do dólar com a perda do investment grade? Acho que boa parte já está, né? Então, tem muita pergunta aqui de grau de investimento. Eu acho que tá bem certo que eu diria que tem uma probabilidade quase mais de 90% que a gente vai perder o grau de investimento por outra agência no ano que vem. Independente do cenário, tudo que está sendo traçado está mostrando que a gente não está conseguindo estabilizar essa relação dívida-PIB para o longo prazo. Na verdade, só mostrou que os números só foram mais ficaram mais transparentes e mostraram que a situação é bem pior do que esperado. E a gente deve perder o grau de investimento por mais uma agência. Nem tudo é antecipado pelo mercado. Então, na hora que a gente perder, de fato, o grau de investimento, isso vai trazer uma volatilidade e uma fuga um pouco de... Muito gestor de fora vai ter que retirar o dinheiro aqui de dentro do Brasil. A gente já escuta conversas de estratégias de bancos que estão aqui, de gente de alguns outros bancos de investimento, falando o que eles vão ter que fazer na hora que perder o grau de investimento. Então, nem tudo já está agora, no momento. Obviamente, isso é um cenário bem ruim para o país. O grau de investimento é um ponto bem crucial para o país ter, para atrair recursos, e a gente deve ver... Aí agora eu já não sei dizer se a gente vai ver já no primeiro semestre, porque com toda essa conversa da política, as agências que não se antecipam tanto, elas podem, inclusive, postergar para falar o que vai trazer de novas informações. Mas acho que, ao menos no ano que vem, a gente deve perder pela Moody's ou pela... Qual é a outra? A Fitch. Tá dado, basicamente. Não. E aí, dólar, bom, desvalorizar, como a gente mostrou no começo, tanto por fatores internos quanto por externos. Não tem nada que segure. A Zemeda perguntando, Celso, que em Sula 11 e Braskem não estavam no radar de quase ninguém no fim de 2014, surpreenderam positivamente em 2015. Vocês visualizam agora para 2016 algum papel que não está no radar e pode surpreender? O problema agora é mais o político, né? Eu acho que a jogada agora vai ser se proteger, né? Tentar ver alguns setores que vão performar menos pior na economia do que os outros, do que algum que vai dar porrada, sempre olhando também exportadoras ali com essa questão do dólar. Né? É o que eu falei, se tiver um impeachment, o Banco do Brasil voa, gente. O Temer assinou algumas pedaladas fiscais quando assumia a presidência na ausência da Dilma. Ele também não entraria nesse caso, assumir a presidência? Ele já falou que ele só assinou porque ela estava fora, então ele cumpriu a agenda da presidente Dilma como vice, então ele só assinou por conta disso. Já alguns juristas até falaram que isso seria rapidamente, né, derrubado. Sobre a Eletrobras, o Nós está perguntando aqui que ela teria a receber um montante por conta das vendas de distribuidoras, precificação não estaria abaixo do razoável, já que vale 8 bi. Não, tem que tomar só cuidado, a CELG vale 8 bi, mas não sairia para 8 bi, tá? Sairia para uns 4, 5 bi, isso é o valor que ela gostaria. E outra, ela tem 50% da companhia, então ela receberia metade disso. Então o valor está super avaliado sim, e não é esse montante todo. Você acha que tem chance do processo no TSE avançar? Acho muito difícil, porque aí poderia cair o PMDB junto, cair a legenda. Então acho mais difícil andar por lá. O BTG não tem fundo? É um problema, o problema é da liquidez, né? E aí a gente não sabe qual o momento, qual é o patrimônio do banco, o que acontece, quais áreas que vão ficar, não vão, só a área de gestão de recursos, como é que fica o banco, a venda de ativos, como é que é esse patrimônio, a tesouraria, está tendo limite, não está? Esse é um problema de liquidez, então é difícil de dizer para onde irá. Os ativos de etanol têm chance de subir em qualquer dos cenários políticos ou já subiram demais? A agenda econômica parada parece que aumento do PIS e COFINS não sai. Concordo, Marcão. Né, CID também, né, acaba parando em relação a isso.
E os ativos andaram bem, né? Tereos, São Martinho e Cosan, muito por conta da expectativa de elevação da CID. E aí você tornaria a gasolina mais cara e diesel e uma busca por etanol. A gente segue gostando de São Martinho, apesar de não fazer parte das nossas carteiras recomendadas. Vivo, podem comentar sobre Vivo sim. Vivo está sofrendo junto com a Oi, né? E o que fez a Oi sofrer? Principalmente o BTG, porque o BTG foi contratado para fazer a fusão, realizar a fusão com a TIM. E aí, com esse problema do BTG, consequentemente, né, muito provavelmente, vai ficar parada essa fusão. E aí, isso gera um problema, porque se você tendo uma fusão, Oi e TIM, elas saem do radar. Então, de 4 empresas, você reduz para 3. TIM e Oi sempre brigaram pela canibalização desse mercado, com o pré-pago, ligação de TIM para TIM de graça, depois veio a Oi e a Vivo e a Claro tiveram que acompanhar. Então, você tira uma empresa que canibaliza o setor, deprecia a margem, você melhora para todas as outras, para Claro e para Vivo. Então, Vivo também sofreu, tem um dividend yield interessante, a parte de dividendos. A gente gosta, na nossa carteira de dividendos, teria assim nesse patamar. Ainda acredito em consolidação, pode demorar um pouco mais, mas ainda acredito em consolidação. Agora, pergunta para o Gustavo Cruz. Com o IPCA bombando, parece que aumentam cada vez mais as chances de aumento da Selic nas próximas reuniões do Copom. Isso já está precificado no preço das ações? Eu acho que assim, a maioria dos... Não existe um consenso se é para subir juros ou não entre os principais economistas. Então tem muita gente de peso falando para que está na hora que deve subir, tem muita gente de peso que falam que não deve. Mas mesmo que eles falam que não deve, eles já estão acordando que o que o BC está sinalizando é que vai realmente subir em breve, talvez em janeiro logo. Mas, de qualquer forma, a área aqui de análise acredita que não seja a melhor alternativa. Outro ponto é que a gente ainda está bem distante da reunião, é só dia 21 de janeiro, então mais de um mês para essa reunião. Até lá, muita coisa pode mudar e dependendo de como, inclusive, o processo de impeachment esteja caminhando, isso pode interferir justamente no Banco Central não provocar uma volatilidade em um momento inadequado. Muito disso a gente pode ter visto também no ano passado, a gente pode lembrar que justamente quando acaba o segundo turno das eleições, acaba no domingo, na quarta-feira o Banco Central tem uma reunião e aí sim ele faz uma elevação na taxa de juros. Antes disso ele estava procurando ficar fora de foco. Alguma notícia do aumento da tarifa de importação de aço? Se isso acontecer, a CSN subirá muito forte, Alex Santiago. Tá marcada aqui para essa semana uma discussão mais forte quanto a isso, né? No começo da semana já tinha saído. Agora, só um comentário de CSN, né? Se de fato isso acontecer e subir muito forte, acho que é uma bela oportunidade para ficar short, porque o pessoal já antecipou alguma coisinha disso, tanto em CSN, Usiminas e GGBR, mas de novo, para a gente, esse aumento da tarifa de importação é algo muito pontual, porque o estrutural ainda continua muito ruim, a parte da demanda indo de mal a pior aqui no mercado doméstico, não é isso que vai inverter essa tendência. Então, se esticar muito forte ali, por exemplo, se você tem uma carteira short, que é o que a gente gosta de fazer, não gosta de concentrar em um ou outro ativo muito, seria um peso interessante colocar uma CSN se ela esticasse, porque de novo, dívida dela está acima de 6 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa, e a parte de minério, que ela é bem dependente, vai muito mal, tirando a parte de siderurgia que a gente já comentou. Então, no final das contas, a gente não gosta do papel, principalmente se esticar ainda mais. A gente tem 2 profissionais que ficam basicamente full time em Brasília, e um deles chegou pra gente e falou: esquece tarifa de aço, ninguém vai olhar isso agora, o governo vai olhar isso agora, está preocupado em se salvar. Eu também acho que não vai vir nada por agora, acredito eu. No pior cenário, qual seria um piso para o Ibovespa, na opinião de vocês? É difícil, né? Olhar pior cenário, o que seria o pior cenário? O governo fica, o Congresso não aprova nada, ela vai até 2018. Pô, se você tiver isso, o Congresso não aprova nada, não sai ajuste fiscal, dólar pode ir a 6, inflação pode ir a 15, vou lá pro terrorismo. Que isso. Inflação a 15, Selic a 20, 25. Muda de país. Bolsa, 30 mil. Vamos lá, pior cenário, 2018. Não é o cenário que eu trabalho. Vocês perguntaram o pior cenário, o extremo. O que você acha? Bem extremo. Não, tá por aí mesmo. Realmente... Não, porque a inflação... Você adiciona mais alguma coisa ou não?
Além disso... É. Bom, o grau de investimento a gente já poderia ser baixado bem além, né? Além de perder o grau de investimento, ficar mais junk ainda cada vez. Mas você acha que poderia... A inflação ia a 15, seria então, a que inflação 20? não vai muito mais, mesmo que deteriore, porque você não caminha para a inflação de um dia para o outro, é aos poucos. 2018. Né? Mesmo assim, porque... O dólar foi 6. Isso, pode até mais. Então. Mas Isso, dólar a 7, é isso. Mas é isso. Aí se a gente chega em 2018 com inflação assim, para segurar depois, é mais complicado e aí por aí vai. A gente não chegou em hiperinflação em 1 ou 2 mandatos, foi ao longo de um processo aí de vários anos. Se não controlar, se achar que sempre vai dar para resolver, se achar, não, deixa destruir, que a gente assume e aí arruma tudo, também não é assim, né? É a cartilha de como destruir um país? Caminhando para isso? Como destruir um país? Temos a receita, é mais ou menos por aí. Tem algum motivo para as elétricas terem caído tanto nos últimos dias? Eu não vi. Tá tendo a renovação das distribuidoras, mas eu não vi nada aprendiz relevante. Pelo menos não me lembro. A idade está chegando. É palestra à noite, é curso. Tá ficando complicado. Não tô lembrando mais nada. Pô, tá brabo. Olá, estou comprado em Petro 4. Quero vender. Será que no médio prazo, 6 meses, ela sobe? A gente recomenda short no ativo. Não está recomendando exposição. O problema da dívida, 506 bilhões de reais. Tem uma dívida líquida de 400 bilhões de reais. O seu valor de mercado é de 100 bi. Extremamente complicado. A empresa não gera caixa suficiente, só gera caixa suficiente para pagar a dívida e mesmo assim precisa pegar uma parte emprestada. Não consegue pagar os seus investimentos, tem que vender ativos. Mesmo com reajuste de preço de gasolina, novamente diesel, tem um problema ali que não resolve o problema da companhia, teria que fazer um aumento de capital. Por isso, a gente não recomenda. Segue recomendação sim, Pedro. Short para o ativo. Em 6 meses, a gente prefere ficar short por agora. Brasil Farma caiu muito por causa do BTG. Tem fundamento essa queda tão grande? Henrique, é dificuldade. Se o BTG tiver que vender, quem é que vai querer esse ativo? Gestão. Então, por isso, é difícil dizer. Eles estão insistindo na parte de aumento de capital, né? Ainda deu uma sofrida aí esses dias, adicionalmente a essa questão do BTG. É isso aí. Se fosse apostar em 2016 small cap com pouca liquidez dentro de toda a bolsa, qual delas vocês escolheriam? Nenhuma? Sim, nenhuma. Nenhuma. Porque os outros ativos que vão andar, se olhar o Itaú, que podem andar antes, blue chip, gringo não quer saber de small cap, porque depois que ele entra, né, é difícil para aquele famoso filme, né, difícil para reze para entrar, né, e depois reze para sair, como é que é? Pague para entrar e reze para sair. Ele pagou para entrar, levou ação. Depois ele tem que rezar para sair, que ele não consegue vender se tiver que sair. Então é mais ou menos por aí, era pague para entrar e reze para sair. Você lembra desse filme, não? Nada de mesmo. terror, não? O cara nasceu na década de 90, pô. E outra questão, uma estratégia interessante para small caps talvez seja você ter um cenário um pouco mais traçado de recuperação. Talvez você não participe do início do upside dessas small caps, mas a grande parte você pode pegar depois, até porque o fluxo vem primeiro nas ações mais líquidas. Então não faz muito sentido você antecipar tanto esse movimento, até porque a gente não está vendo de novo um ponto de inflexão na nossa economia. Vamos lá. O Edu tá falando que a gente fez treinamento talibã, cuidado com o terrorismo, responsabilidade. A responsabilidade aqui, Edu, desculpa, é total. Aqui a gente falou que seria o extremo. Perguntaram pra gente qual seria o pior cenário. Esse é o pior cenário. Se nada for aprovado, a gente sim pode ter o dólar lá 6, 7 reais. Quem participa por acaso nas nossas palestras, a gente fala isso. Não é o cenário que a gente trabalha, mas isso sim pode acontecer. Então não vejo nenhuma falta de responsabilidade que a gente falou aqui. Eu acho que você não acompanha a gente. Deve ter sido a primeira vez que você participou aqui da InfoMoney. E a gente tem responsabilidade sim. Por isso que a gente recomenda maior exposição ainda em renda fixa, principalmente em pós-fixado. Senão faria pré ou falaria de bolsa. E por isso a gente recomenda a bolsa para quem tem perfil, mas com proteção. Então é sim recomendado com... E cuidado só para os comentários para não serem bloqueados. A gente gosta bastante quando o pessoal escreve, mas quando for escrever, pensa um pouco antes e presta atenção, né? Porque a gente estava falando que não é o nosso horário base, né? Falei então, extremo. Os extremos. A gente tem que estressar. Quando você está fazendo uma análise, tem que estressar diversos cenários. E esse foi o estresse do pior cenário. Então, foi um pouco disso que a gente estava conversando, legal. O pessoal perguntar, mas tem que ser um pouquinho mais criterioso. E aí sobre o ânimo, Pedro, a gente até comentou no início, né? Esse ânimo
acaba dando tempo para a oposição. Ao STF, acho que não é ele que vai ser o fiel ali da balança, né? Mas está demonstrando que os deputados estão votando muito próximo ali até aprovar o início do abrir, né, o processo de impeachment. Sobre o petróleo, a gente segue pressionado para baixo, tanto o petróleo quanto o minério, né, demanda. A Arábia Saudita não reduz a oferta, a Venezuela está louca por conta disso, faltou dinheiro, acabou o dinheiro, né? O petróleo deve continuar pressionado. Você tem uma Arábia Saudita produzindo 10 milhões de barris, ela pode produzir até 12. E falou, não vou baixar a cota no Nunca mais volta o 100 dólares? Nunca mais. Não vai dar para ver, eu falo isso com alguns fornecedores, né, perfuradores da Petrobras, eles falam, esquece voltar. 100 dólares você não vai ver nunca mais nessa vida. Eu falei, também não posso falar, nunca é uma palavra nunca é forte. Muito forte pra gente. Muito provavelmente não veria. Falar, então é mais complicado. O Nós falou aqui, já que a gente falou do cenário negativo, fale do cenário melhor. Claro que Justo. É do cenário melhor. Justo a gente falar isso. Obrigado, Rubinho, falando que a gente aqui é sério e responsável. Também, obrigado aqui também ao Malboro. E pelo Defaiz, né, também. É isso aí. Mas vamos lá. Sobre o melhor cenário. Óbvio que hoje o melhor cenário é ter impeachment. Não estou dizendo que você está, né, discutindo isso. Você está falando de política. Mas isso demonstrou. Quando tem a probabilidade de impeachment, aumenta, a bolsa sobe, o dólar cai, né, as curvas de juros amenizam. E você tem, por que essa discussão? Por mudança. Vamos lá. Na Argentina, o peronismo ele consegue andar entre a esquerda e a direita. Ele consegue ser uma ala altamente radical e também consegue ser uma ala altamente esquerda, né? Socialista, comunista. Quando a gente fala no PT, ele não consegue migrar para uma parte liberal, uma agenda econômica capitalista. Então, assim, como é que ele vai sair da base dele e ter que falar assim, tem que cortar o assistencialismo? Acabou o dinheiro. Não dá, tem que cortar. A gente vê um boom de commodities, não se fez reforma da Previdência, a estrutura toda, né? Reestruturar Congresso, a reestruturação política. Então, assim, por isso que não dá para ter essa guinada para a direita. A colocação do Levi já foi, assim, extremamente relevante. Bolsa foi a 58 mil pontos em março, com ele falando que tinha que fazer o fiscal. O problema é que o Congresso não aprova. Então, a governabilidade dela está extremamente ameaçada. Ela não consegue chamar o Temer para conversar, o vice-presidente. Eles não se falam. Fala por carta, um negócio que se torna absurdo. Então, assim, se você tiver uma retirada dela, o que eu acho que vai acontecer? O Congresso tende a aprovar, e aí você pode dar uma guinada. Quem leu a Ponte do Futuro, a agenda econômica do PMDB, que já vem solicitando para economistas aí extremamente renovados e liberais, com a agenda liberal, desde junho desse ano, que a gente sabe que alguns economistas já falaram com a gente, é uma agenda que se cumprisse 10%, botava o país no eixo. Então vai ter uma perspectiva mais positiva. O gringo vai olhar e falar, viu? Colocou de novo o país no eixo. O que está acontecendo com a Argentina, Venezuela, tudo isso agora tem que ter essa guinada. É difícil ver, porque a Dilma não vai conseguir fazer essa guinada, que o partido não vai deixar. Já estão cobrando dela a retirada do Levi, incentivar consumo e não é a saída. Esse é o maior problema. Se você tem essa guinada, aí eu acho, as curvas de juros vão arrefecer, a bolsa vai andar, o dólar no primeiro momento cai, mas deixa o dólar andar, depois ele volta a subir, aí volta-se a ter um cenário de crescimento. Com esse governo que a gente tem hoje, o pior cenário é inflação elevada, crescimento baixo por falta de perspectivas e de investimentos em infraestrutura, do empresário, tudo isso, né? A gente está tendo uma desindustrialização, as empresas, as indústrias estão diminuindo, encolhendo, o que a gente está vendo crescer é o agronegócio, até pela exportação, e aí melhora tudo. Bolsa anda, dólar cai um pouco, curva de juros ameniza, inflação volta, eu acho que aí seria o cenário positivo, né? Que está mais para esse cenário acontecer, na minha opinião, do que o cenário de ruptura de $1 a 6, 7 reais. Só que a gente tem que falar dos cenários, tá bom? Alguém quiser acrescentar, por favor, fale pra caramba. É isso aí. Eu acho. Aqui também, junto com a última pergunta que falar aqui, se Temer desiste... Opa! Que isso, dá até tapa na língua, sem cabeçada. Desistiria da maldição da CPMF e partiria para um corte drástico das despesas, né? O melhor cenário que poderia ocorrer alguém, pode ser o Temer, assumir o governo e realmente conseguir um diálogo tão forte com os parlamentares, com a sociedade, que todo mundo acredite que realmente tem que fazer os cortes, tem que desvincular muita coisa de que está indexada e isso faria o ajuste fiscal de uma forma a retomar pelo menos no caminho certo do crescimento econômico do país nos próximos anos. Mas eu acho que a grande dificuldade justamente é essa, você
escuta de parlamentares, você faz a primeira pergunta. Você concorda que é necessário fazer uma reforma, por exemplo, um exemplo mais clássico, na Previdência? O parlamentar te diz sim, concordo. Aí a segunda pergunta, então você concorda em fazer... Aí você explica como seria essa reforma? Aí o parlamentar, aí não. Aí quando você explica que ele teria que desvincular, desindexar de algumas... do salário mínimo, tudo, aí ele fala, não, aí o meu eleitor não vai aceitar, não posso fazer isso com o meu eleitor. Então esse é o grande problema, é realmente conseguir explicar de uma maneira simples, fazer um diálogo bem grande, que é algo que não é presente, pelo menos no governo atual e no último, que é o principal, acho que é o fato necessário para a gente voltar ao rumo. E é o grande desafio que a gente tem pela frente, a ver se a gente vai conseguir ou não. Só vai responder rapidamente, já estourou mais do que o tempo aqui, o papo tá bom. A Vale ainda tem gordurinha para queimar, comparando se melhora do cenário político versus queda do minério? Gordurinha o quê? Mais queda? Acho que a gordurinha ela já gastou tudo que tinha e mais um pouco. Falando de Vale, de novo, a gente ainda tem uma posição de cautela com relação ao papel. De novo, a parte de preço de minério continua sofrendo muito com a desaceleração da China e aumento de capacidade, principalmente das 3 grandes ali. A gente deve ver essa dinâmica ainda no curto prazo. Junto a isso, para Vale especificamente, tem a questão da Samarco, que pode ter alguma consequência ali para as controladoras da Samarco, BHP e Vale. Então, não tem por que você montar uma posição agora, não tem gordura para gastar. Aliás, eles estão fazendo de tudo lá para diminuir custo, estão conseguindo, mas de novo, a variável-chave aqui é preço de minério, que continua aí batendo mínimas históricas, e a gente não vê essa questão de preço esticando. É isso aí. Sobre a Bolsa dos Estados Unidos, Fábio, se o S&P está muito esticado, acho que ainda pode andar mais. A gente fez até um capital protegido no início do ano, mas a gente não está olhando no detalhe a Bolsa por lá. Mas acho que no relativo entre outras bolsas poderia sim subir, demonstrando uma melhora na economia norte-americana. E se a gente acha que o Temer existiria dessa maldição na CPMF, partiria para um corte drástico de despesas. Acho que os dois, eu não acho que ele desiste não. Até porque o CMO, o Conselho do Orçamento, aprovou, a Comissão do Orçamento, aprovou o CPMF para a Receita do ano que vem. Eu acho que já esperando, olha, se ela cair, ele já está incluso, então viria assim, precisa, pode ser ruim, eu não vou discutir aqui, mais impostos sim, mas eu acho também que ele implementaria um forte corte de gasto, até porque você tem comissionados, tem um monte de gente para cortar, ministérios e tudo mais, acho que viria um corte drástico com o CPMF, não é? Isso. É outra pergunta que ficou bem para trás, que eu esqueci de responder, que perguntaram da inflação, se a gente acha que ano que vem tem chance de desacelerar bastante. O que a gente está vendo, acabamos de ver, hoje teve dados de inflação de novembro, é que a inflação não está cedendo, tem muita parte da desvalorização cambial que está ainda pegando e ainda vai pegar nos próximos meses. Então a inflação de alimentos ainda continua indo para o infinito e além, continua subindo pra caramba. E muito do ciclo de alta de taxa de juros esse ano que a gente viu, boa parte do mercado acreditava que refletiria bastante na inflação no ano que vem, nesse ano, mas o que a gente tem visto é que o Banco Central perdeu muito da potência dele, perdeu muito da potência, então não vai conseguir conter tanto essa pressão inflacionária através da taxa de juros, da elevação da taxa de juros como fez. Então provavelmente a gente não vai ver uma inflação tão alta que nem esse ano, mas acho difícil a gente pelo menos conseguir ficar abaixo do teto da meta, a gente vai ficar um pouco acima. Se a gente conseguir ficar perto dela, acho que já está bom. Se a gente conseguir chegar abaixo dela para 2017, já é um cenário, pelo menos, razoável, digamos assim. É isso aí, senhores. A gente passou em 10 minutos aí o tempo. A gente tem que encerrar aqui. Preencha os dados abaixo, invista conosco, tenha mais informações, relatórios à disposição. Preencham os dados abaixo. Obrigado pela paciência, pela audiência de vocês. Se não deu para responder todo mundo, acabou o tempo. Mais do que acabou, a gente estendeu em 10 minutos. A gente começou 3 minutos atrasado, mas a gente estendeu em 10. Um grande abraço, a gente volta com o XP Connection na próxima sexta-feira. Até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Só falando aqui, infinito além, eu falei da inflação de alimentos ao longo desse ano, o que eu vi aqui, acabei de ver. Não que eu tô vendo para inflação para os próximos anos. Mas até semana que vem. Valeu. Não.